Olá, amigos. Vamos falar um pouquinho da união estável. O que é a união estável? A união estável, ela é a convivência entre duas pessoas e com as características de ser uma convivência duradoura, ser pública, né, do conhecimento de todos, e dela ser contínua, ou seja, sem interrupção, e principalmente com a finalidade de constituir família. Essas são as características principais da união estável. A pessoa, né, o casal que vive numa união estável de fato, ou seja, como todos já ouviram falar, moram juntos, mas não regularizaram a sua situação, né? Não oficializaram, não registraram no cartório a sua união estável. Isso chama-se união estável de fato. Mas você pode regularizar a sua união estável. E como é que você faz isso? De duas maneiras. Você pode fazer através de um contrato particular ou através do registro em cartório, tá certo? E com o registro em cartório, ela é feita da seguinte forma: você precisa conter os documentos principais, que são identidade, CPF, comprovante de residência, se você é solteiro, a certidão de nascimento atualizada pelos últimos 180 dias. Mas se você é divorciado, precisa da sua certidão de casamento com a competente averbação no cartório que você havia se casado, atualizada também pelos 180 dias. Pois bem, aí a partir disso, e nesse caso, não precisa de testemunhas, tá? Para você regularizar a sua união de fato, pelo registro público, com a emissão de escritura pública de união estável. Não precisa de testemunhas. Agora, o importante nesse caso, tem que estabelecer qual será o regime da comunhão a ser aplicado. Porque se o casal não adotar nenhum regime, quais sejam eles, o regime da separação total de bens, o da comunhão parcial de bens, o regime da comunhão universal de bens, tá? Por exemplo, o que vai prevalecer é o regime da regra geral, que é o da comunhão parcial de bens. E para você que optar em fazer o registro da sua união estável através de um contrato particular, aí sim, nesse caso precisa de testemunhas, precisam de duas testemunhas, tá? Que são requisitos para esse ato, para o cumprimento desse ato, tá legal? E aí precisa, será necessário também, sempre importante, em ambos os casos, precisa da presença de um advogado. Por quê? Porque se você optar pelo registro público, né, através de emissão de escritura pública, e você precisa de um advogado para te orientar no tocante ao regime, no tocante aos bens existentes. E cada bem, vocês têm que entender que cada bem, muitas das vezes, encontram numa circunstância diferente. Às vezes, ele está sendo financiado pelo casal no curso dessa união estável. Muitas das vezes, esse imóvel foi adquirido antes pelo casal, como também foi adquirido antes por um dos conviventes. Há casos de doação, há casos de compra e venda. Então existem muitas particularidades. Existem situações em que o imóvel ele se encontra financiado antes do início dessa convivência familiar, antes do início da união estável. Então há necessidade sim de uma assessoria de um advogado,
tanto quando o casal optar pelo registro público, com emissão de escritura pública, quanto no contrato particular, que vai precisar também da mesma documentação que eu acabei de mencionar: identidade, CPF, comprovante de residência, certidão de nascimento, se for um dos conviventes solteiro, certidão de divórcio averbada na certidão de casamento já feita lá no cartório, com a atualização dos últimos 180 dias, precisa de testemunhas, e aí tem que registrar também esse contrato particular. Então, é possível sim, o casal que vive em uma união estável, de fato, né, aquele casal que somente moram juntos há mais de 5, de 10, de 15, 20, 30 anos, de repente suscitar a vontade de regularizar a sua situação. Tá legal, pessoal?